Boa tarde, professores. Boa tarde, estudantes. Estamos começando mais uma aula de inglês. Hoje o nosso título da aula é Occupations e eu gostaria de apresentar para vocês a professora Patrícia, que está aqui com a gente novamente para a aula de hoje. Boa tarde, Patrícia. Hi, Teacher Graziella. Hi, everyone. Good afternoon. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho, como a Teacher Grazi já adiantou, a respeito do tema Occupations. E vamos também aproveitar e conversar a respeito de algo que se tornou uma nova disciplina dentro da nossa rede estadual, que é o projeto de vida. Por favor, coloquem o nosso primeiro slide com o tema. Bom, dentro desse guarda-chuva maior, né, que são as occupations, nós vamos também conversar a respeito de vocabulário. Uma das intenções das nossas aulas aqui no sábado é aumentar o repertório dos estudantes, dos professores que estão se conectando. O outro tópico que nós vamos abordar é o objetivo comunicacional, ou seja, vamos trazer aqui algumas informações, alguns subsídios para tornar essa conversa do dia a dia possível, tá? Interações de comunicação na língua inglesa. E em relação aos pontos gramaticais, que são necessários, né, a gente falar também, nós vamos falar novamente sobre as question words, vamos falar dessa vez sobre modal verbs e vamos falar sobre o futuro. E vou explicar para vocês que existem dois tipos de futuro e quais são as diferenças entre eles. Vocês vão interagir com o will e com o going to. Por gentileza, o próximo slide. Bom, o objetivo de comunicação, como eu falei, são conversas, né? Quando a gente fala ordinary conversation, a gente está falando de conversas comuns do dia a dia, tá? Express preferences and abilities, ou seja, vocês vão entender como manifestar uma preferência e também como dizer que vocês são capazes de realizar algo. E ask about future intentions. Então, perguntar sobre intenções para futuro, ok? Página seguinte, por gentileza. Bom, como eu disse para vocês, a partir desse ano, nós começamos a conhecer e tomar contato na rede estadual como um todo, porque isso já existia nas escolas integrais, com uma disciplina chamada Projeto de Vida, e ela entrou dentro do programa Inova. O projeto de vida, a gente tem que comparar, na verdade, eu gosto de compará-lo como uma metáfora de um livro, um caderno, com as páginas em branco. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, diariamente, nós é quem vamos traçando e dando tom para aquilo que a gente quer traçar para o nosso futuro. Todos nós temos que ter um projeto de vida, não interessa a nossa idade. Nós estamos levando o programa para que ele seja implantado e discutido dentro das escolas desde cedo, mas mesmo os adultos devem ter o seu programa de vida, o seu projeto pessoal traçado, com metas, com objetivos. Então, o que eu coloco que é necessário, né? Em primeiro lugar, pesquisar sempre. Pesquisar o quê? O que a gente gostaria de ser, por exemplo, o que a gente quer realizar no nosso futuro, né? Uma carreira. E conversar com profissionais dessas áreas, tá? Pedindo conselhos. Por quê? Porque quando a gente ouve falar de uma carreira num primeiro momento, nem sempre a carreira tem a ver com aquilo que a gente pensou.
Então, a gente precisa conferir com pessoas que utilizam no dia a dia, né? Que trabalham, e aí a gente vai começando a desenhar essa carreira na nossa cabeça, né? E vai poder ter uma escolha de futuro, ou não, a gente pode até ir mudando de ideia. A outra coisa é que, ao longo desse processo, que é um processo de vida, na verdade, ele não termina no ensino médio, por exemplo, quando vocês saem e vocês entram numa universidade, ele é perene, né? Ou seja, ele dura para sempre. Vocês têm que traçar objetivos e metas e tentar ir correndo atrás e cumprindo esses objetivos. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou dar o meu exemplo para que a coisa se torne mais fácil. Por exemplo, quando eu era estudante, né, eu comecei a estudar a língua inglesa. Hoje, que eu sou uma professora, na verdade, eu coloquei dentro desses objetivos que eu deveria ir aprimorando a língua inglesa até chegar nesse momento que eu estou, né? Como uma professora, fiz um concurso, continuo estudando para poder me atualizar, enfim. A outra coisa é que esse plano, como eu já disse, ele não é estanque, ele pode ser mudado a qualquer tempo. A nossa vida hoje ela é muito longa, né? Nós vivemos muitos anos e por isso vale a pena a gente fazer revisões, né? E em algum momento da vida, a gente pode querer mudar de vida sim, querer mudar de profissão, querer mudar de trabalho, querer aprender novas coisas. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante para efeito, né, de quem ainda é muito jovem ou quem já está num trabalho e tem pessoas com um nível de senioridade, ou seja, mais amadurecidas, trabalhando em conjunto, eu acho interessante que se eleja um mentor, ou o que a gente chama dentro da rede, que é uma figura que existe já nas escolas integrais, de tutor. O tutor é uma pessoa que vai acompanhar você nessa jornada e vai te inspirar nesse processo. É como se fosse um coach que a gente fala em inglês. Vamos então passar para o próximo slide. O próximo slide, na verdade, tem a ver com a nossa interação. E eu gostaria de voltar para a Teacher Grazi, porque ela vai lançar esse desafio, essa interação para vocês. Oi, gente. Esse slide, essa primeira interação que nós vamos fazer, ela tem tudo a ver com o tema da aula de hoje. Neste primeiro momento, vocês podem escrever em português, em inglês, sintam-se à vontade para responder da maneira que vocês acharem mais confortável. Coloca o slide para mim, por favor. Conte para nós. Você já sabe qual profissão deseja ter no futuro? Você já desenvolveu seu projeto de vida? Você possui um mentor, tutor ou um coach? Bom, para começar essa primeira interação, esse slide vai ficar na tela e nós vamos dar 3 minutinhos para vocês responderem. E aí, em seguida, eu volto com os comentários, tá bom? Até já!
Estamos. Eu gostaria de começar a ler as interações a partir do terceiro ano. Eu vi que houveram algumas participações aqui, né? No terceiro ano, a Suiane, que tem estado com a gente toda semana, né, Suiane? Ela falou assim: sim, eu quero ser atleta, estudar muito e treinar muito, ser treinadora. O Levi disse que ele ama gastronomia e que o projeto de vida dele já está bem avançado. E ele disse que o tutor dele, o mentor dele, ela é uma pessoa muito legal. O Rafael escreveu assim: No, I am making my project of life. O Levi também comentou sobre gastronomia. Além disso, eu vi que tem algumas interações no sexto aninho. Olá para o pessoal do sexto ano. A Giovana disse que quer ser médica. A Sofia também. A Isabelle disse que quer ser veterinária. A Camila disse que tem muitas opções. Além disso, eu estive olhando aqui no canal dos professores. A professora Cristiane comentou que ela é técnica em nutrição e que ela quer se graduar em nutrição. E também aqui alguns outros estudantes comentaram que tem o projeto de vida, mas tem algumas dúvidas ainda sobre a profissão que querem seguir. Enfim, nós tivemos aqui bastante participações, mas eu vou passar a palavra para a professora Patrícia para ela dar continuidade aqui em cima dos comentários e continuar a nossa aula de hoje. Obrigada pelas interações, gente. Que legal, né, Teacher Grazi? Quantas pessoas contribuindo aí para o nosso chat, quantos sonhos de vida, quantos objetivos de futuro. E vejam que nós tivemos aí a participação dos estudantes e também dos professores. Muito legal. Eu também tenho um projeto de vida, eu quero me tornar, além de ser uma professora da área de letras, uma pedagoga, né? Para isso estou cursando a licenciatura de pedagogia. Bom, podemos passar para o próximo slide, por favor? E nós vamos começar a entrar em contato com um vocabulário da área das profissões, das occupations, né? Ocupações, tá? Que eu traduziria ao pé da letra, digamos assim. Nesse primeiro slide, eu tentei colocar para vocês aquelas profissões que, digamos assim, na época que eu era uma estudante, a gente dizia que eram as mais tradicionais, tá? Vamos conhecer? Então, ali nós temos um engineer, que é um engenheiro, doctor, que é médico, businessman, seria, na verdade, o executivo, tá? Se eu for traduzir ao pé da letra, vira homem de negócios. E eu posso usar na forma feminina também, isso que é bacana, olha, businesswoman. Então, seria executivo e executiva. É o profissional da área de administração, que trabalha em empresas em geral, em várias áreas. Lawyer ou attorney, que seria o advogado, né? Tem a figura aí de um juiz, que é um cargo maior aí da carreira de... Slide seguinte. Bom, aí eu já começo a falar de umas profissões mais aventureiras, né? Como, por exemplo, o Rocketman. Rocketman é o astronauta, pessoal, né? Hoje nós temos até a figura de um astronauta brasileiro ocupando aí posições de destaque, né? Na nossa política, digamos assim. O firefighter ou fireman, que é o bombeiro. Essa é uma profissão muito gratificante, pelo que eu vejo, muito bonita. E, recentemente, eles têm protagonizado uma série também de
episódios, né, envolvendo a profissão deles, como, por exemplo, o resgate que aconteceu com o acidente em Brumadinho. Temos também o police officer, e existem várias palavras que vocês veem em filmes, então eu procuro trazer essas variedades linguísticas, né? O police officer é o policial. Essa é uma forma mais elegante da gente falar, né? Mas a gente pode dizer policeman, pode dizer cop. E nós temos, aí já não é tão aventureiro, mas não menos importante, a secretary, tá? Que é aquela pessoa que também acaba trabalhando na área de administração ou em consultórios, né? Organizando a vida dos profissionais, que são os seus patrões, digamos assim. Vamos passar para o próximo slide, por gentileza? Nesse terceiro slide, eu trouxe algumas outras profissões ou ocupações, né? E por que eu coloco aí? Porque nós estamos já no século XXI, né? É um momento de modernidade, muitas carreiras estão aparecendo, muitas profissões, e dizem os futuristas que vão aparecer muito mais de uma maneira muito acelerada. Tá? Eu incluí nesse vocabulário a palavra student. O porquê disso? Porque é muito comum vocês terem que preencher documentos, inscrições, enfim, fichas cadastrais, e vocês têm que falar qual é a ocupação de vocês. Não há problema nenhum em se dizer estudante, ok? Coloquei aí o surfer, que é o surfista. O cook, que nós ouvimos aí nos sonhos, né, de projeto de vida de algumas pessoas, é o profissional da gastronomia, o chefe de cozinha, tá? Trouxe também uma hairdresser e hairstylist, que na verdade é a pessoa que mexe com a beleza dos nossos cabelos, é a nossa cabeleireira, né? E eu conheço muitos estudantes que fazem cursos, né, de hairdresser e já começam a trabalhar desde cedo, e isso é muito saudável, é muito bacana. E, por fim, a housewife, ela se enquadra mais ou menos nesse mesmo sentido do estudante, tá? Ela não é uma profissão que a gente registra, né, digamos assim, formalmente, tá? Em carteira. Porém, ela é muito importante porque é a dona de casa. Ela cuida do quê? Do lar, da família, né? De organizar a vida da família, do marido, das crianças, ok? Vamos passar para o próximo chat e eu vou voltar para a nossa teacher Grazi e vai haver uma segunda interação. Oi, gente. Agora, o nosso próximo slide, né? Essa próxima interação, ele fala o seguinte. Coloca o próximo slide, por favor. Ele fala o seguinte: quais outras profissões você conhece em inglês? Então, agora nós vamos pensar profissões diferentes que foram faladas. Quem não teve oportunidade de colocar aí as profissões a profissão que deseja seguir, ou alguma coisa no projeto de vida, né? Enquanto a professora Patrícia estava falando, eu vi que houveram mais algumas interações aí relacionadas à interação anterior, então a gente pode comentar. Eu vou pedir para vocês comentarem em inglês, tá? Para vocês fazerem os comentários no chat agora em inglês. Eu vou dar mais 3 minutinhos para essa interação, tá bom?
Oi, gente, estamos de volta. Vi que tem algumas interações aqui, estou dando uma última olhadinha aqui ainda no nosso chat. Eu vi que várias pessoas fizeram interações, né? Alguns comentários. A professora Andressa, por exemplo, falou assim: Actually, I am teacher, but in the future, who knows? Verdade, né, professora? A gente nunca sabe do futuro. A professora Cristiane escreveu teacher. O professor Maurício disse que ele gosta muito de ser professor, mas que ele pensa em fazer coisas diferentes, que os sonhos não podem parar, né? Também tem algumas interações aqui. Eu acho que essa turma foi no terceiro ano. Ainda o professor Maurício, ainda nos professores. A professora Diva disse que gostaria de ser piloto de avião. No primeiro ano do ensino médio, nós temos as seguintes respostas. O Daniel falou teacher, coach e nurse. No segundo ano do ensino médio, o Leandro comentou judge e o João comentou hitman. No terceiro ano do ensino médio, o Jairo comentou web designer e a Suiane comentou o seguinte: nurse, idol, actor, teacher, principal, soccer player, basketball player. Enfim, foram bastante participações aqui no chat, Patrícia. Me desculpem aí que não vai dar tempo de eu falar as interações de todos, mas eu vou passar para a professora Patrícia dar continuidade à nossa aula e comentar em cima do que vocês falaram, tá bom? Professora Patrícia. How nice, teacher Grazi. Bom, adorei a participação dos teachers, by the way, cada um com seus sonhos, né, com projetos de futuro, ou até mesmo projetos para um momento em que a pessoa se aposentar, ou para levar paralelamente com a carreira de teacher, né? Também gostei muito da Suiane, que sempre nos acompanha aqui nas aulas. Veja quantas palavras ela colocou na nossa interação. Excelente, viu, Suiane? Em relação ao nosso terceiro ano, eu peguei também, né, que eu lembro da primeira interação que eu coloquei, algumas pessoas colocaram a palavra treinador. O treinador, né, no caso de um atleta, a gente também fala coach. Tá? Aliás, a palavra coach, ela acabou entrando numa outra área, que é essa área de carreira. Então, aquela figura do treinador esportivo, do atletismo, foi inspiração, né? Serviu de inspiração para aquele que é um conselheiro de carreira. Também existiu uma professora na primeira interação que falou a respeito de se tornar uma veterinária. E a gente pode falar vet, né, que é VET, tá? O veterinário. A outra coisa que foi falada foi a respeito de... a respeito de virar um pilot, que seria o piloto de... Pode ser piloto de qualquer coisa, se você quiser especificar, você pode colocar airplane pilot, né? Olha só que interessante, que corajosa, hein? Congratulations. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para colocarem o próximo slide, por favor. Esse próximo slide, para quem tem acompanhado as nossas aulas, já deve ter percebido que ele é simplesmente um companheiro da minha vida e um companheiro das minhas aulas, inclusive as presenciais. O porquê? Porque ele é o slide dos 5 Ws e 1 H. Tá? Esse é um nome bonito, né, que deram na gramática da língua inglesa para aquelas palavras que a gente utiliza quando deseja fazer perguntas. Vejam, lembrem-se, nós usamos as palavras que começam com W e
uma única que começa com H, que é o how, né? E seus derivados, tá? Vamos lembrar, nós temos a palavra what, where, when, why e who. Hoje, especificamente, eu vou utilizar a palavra what, que quer dizer o que ou qual, tá? E a palavra which, que também é utilizada com esse mesmo sentido, e também começa com W, tudo bem? Podemos passar para o slide seguinte, por favor. Nesse slide seguinte, e aí começa a nossa parte de comunicação propriamente dita. Eu quis trazer para vocês algumas perguntas que nós podemos utilizar em diálogos, que são formas muito frequentes e muito comuns de comunicação. Por exemplo, what do you do? What do you do é uma expressão idiomática, tá? Porque quando a gente fala what do you do, que ao pé da letra eu traduziria o que você faz, é o que você faz da sua vida enquanto profissão. Embaixo eu dei uma melhorada, né, nessa frase idiomática e coloquei justamente isso, what do you do for living? Então, o que você faz para sobreviver, né? Qual a sua profissão? É esse o sentido desse tipo de frase. E, como eu trouxe no título da nossa aula, utilizei aqui a palavra occupation, que é bastante comum, bastante idiomática em língua inglesa. What's your occupation? E a outra que também a gente ouve bastante, what's your job? E job é emprego, né? Qual o seu trabalho, onde você trabalha. No meu caso, eu já dei a resposta aí no balãozinho, I am a teacher. E vocês podem utilizar qualquer uma daquelas palavras que nós tratamos no vocabulário anterior, né? I am a student, I'm a pilot, I'm a businesswoman, e assim por diante. Vamos continuar? Vamos seguir com o próximo slide? O próximo slide, ele traz para a gente o seguinte, né? E aí já é num sentido da gente recobrar um pouquinho aquilo que a gente estuda na parte gramatical da língua inglesa. Nós temos algumas maneiras de formular frases. Muitas delas fazem uso daquele verbo, né? Que eu também falo que é um outro companheiro de vida, que é o verbo to be. Então, eu dei um exemplo agora no slide anterior, né? I am a teacher. Mas eu poderia falar de uma outra maneira. Eu poderia falar que eu leciono ou que eu ensino inglês. I teach English. Percebem? Então, eu posso mesclar, eu posso fazer uso, né? Tanto de outros verbos como do to be. Olhem o próximo exemplo. I am a businesswoman. Sou uma executiva. I work for a big company, tá? É bastante comum em relação a trabalho a gente usar o verbo to work, tá? O to work é trabalhar. Então, I work for a company. I work for the government, tá? Eu trabalho para uma empresa, ok? E a terceira frase que eu coloquei, I am a student. I study marketing, vamos supor que seja um universitário, tudo bem? Vamos passar para o slide seguinte, por favor? Bom, no slide seguinte, a gente vai tratar de algo bastante comum da língua inglesa, que são os verbos modais. Na minha aula anterior, quem assistiu deve se lembrar, eu falei dos modais, mas eu falei dos modais com um outro foco. Nós vamos falar do can, tá? Que é o poder, né? Ou então aquele que diz, né, que a gente tem habilidade para algo. Então, em quais situações que nós vamos usar, né? Para falar sobre as nossas habilidades, as nossas aptidões,
todas as coisas que nós sabemos ou não fazer, que a gente pode negar, né? A gente pode dizer, eu não sei nadar, eu não sei cozinhar, e etc. Então, vejam os exemplos que eu trouxe. Eu trouxe aqui algumas perguntas e suas respectivas respostas, tá? Para a gente fazer um joguinho de diálogo. Can you teach me math? Ou seja, você pode me ensinar a matemática, mas no sentido de conhecer, de saber me ensinar essa matéria? No, I can't. Eu sou English teacher, ok? I can't teach math. Can she save lives? Né? Aí eu estou usando a terceira pessoa, que é o ela, somente para vocês perceberem que o can não muda, tá? Ele se mantém igual em todas as pessoas do discurso. Então, ela pode salvar vidas? Ela tem essa capacidade de salvar vidas? Yes, she can. She is a doctor, ok? Can they build a house? Eles conseguem construir uma casa? Tem essa capacidade? E vejam só, no, they cannot. Vejam que eu dei 2 exemplos de frases negativas para vocês. O porquê? Porque a gente tem essa possibilidade dentro da língua inglesa e não existe nem o pior, nem o melhor, nem o certo e nem o errado. As construções são todas válidas. O can't, na verdade, é uma contração do cannot, ok? E tá perfeito. O porquê que ele é muito usado? Porque na língua falada existe uma tendência das pessoas agilizarem a fala. Tudo bem? Vamos passar para o próximo slide, por favor. Bom, esse slide, ele está justamente identificando para vocês aquilo que eu já comentei previamente, né? Que a palavra can, nesse caso, ela tem um significado de to be able to, ou seja, ser capaz de. E aí eu coloquei novamente 2 esqueminhas, né, de mini diálogos. Um deles com uma short answer. Lembrem que short answer é muito comum também na gramática da língua inglesa. É aquela resposta mais assim reduzida, mais lacônica, mais da pressa, né, do momento corrido do dia a dia. E a outra é a complete answer, quando eu quero dar mais informações, né, a respeito daquilo que me foi questionado. Então, vejam só, no primeiro exemplo, nós temos, are you able to write a speech? Speech é um discurso, tá? Então, você é capaz de escrever um discurso? Yes, I am. Então, como é que eu fiz, né, a minha short answer? Eu identifiquei que aquela pergunta que me trouxeram, ela começou com o verbo to be, começou com are you, né? Então, eu falo I am, tá? Então, yes, I am. Na segunda, vejam a diferença. What is a nurse able to do? Né? Vocês comentaram, muitas pessoas no nosso chat comentaram que gostam dessa profissão. Essa profissão é de cuidadores, né? Os enfermeiros, tá? Que também aí estão em alta, né? Diante desse cenário que a gente vive hoje, porque estão cuidando dos nossos pacientes aí. A nurse is able to take care of sick people, ou seja, uma enfermeira, né, é capaz de cuidar de pessoas que estão doentes, tudo bem? Então, eu dei mais informações, tá? É uma resposta mais completa. Podemos mudar para o slide seguinte. O slide seguinte, eu vou repassar para a nossa teacher Grazi e ela vai colocar uma nova interação para vocês. Go on, teacher.
Oi, Pati, professora Patrícia. Antes de falar a nossa próxima interação, como às vezes há um delay aí, um atraso na hora de vocês digitarem as respostas no chat, eu ainda queria comentar que alguns alunos do primeiro ano participaram e que não deu para eu falar o nome desses alunos. A Samara participou falando sobre farmer, actor, singer. A professora Renata, ela está no canal do primeiro ano, ela falou engineer, physician, professor, accountant. O Rafael falou em salesman, em detective. E antes da... Agora eu gostaria... Talvez tenham mais algumas interações que eu não tive condições de olhar. Eu quero passar agora para o nosso próximo slide para falar um pouquinho da nossa próxima interação. No nosso próximo slide, ele está escrito assim: pense e responda em inglês. Agora vocês vão continuar tentando responder em inglês. Eu estou gostando, estou vendo que tem bastante respostas aqui em inglês, bastante participações. What can you do best? What can you do best? Então, agora, o que vocês fazem bem? O que vocês conseguem fazer bem? Pensem e tentem responder em inglês. Daqui a pouquinho a gente volta com as novas interações de vocês. 3 minutinhos. Oi, pessoal, estamos aqui de volta. Eu vi que tem bastante interações aqui no nosso chat. De novo, por conta desse delay aí, eu espero conseguir ler de todos. Então, vamos lá, vou começar a olhar aqui, tá bom? Cadê?
Para os professores, né, a professora Marilisa, desculpe, ela escreveu assim: I teach Portuguese and English. A professora Marilisa, ela está no canal agora no canal do segundo ano, a Fernanda falou assim: I practice the dance. A professora Marilisa, ela também está no canal do segundo ano. No canal do terceiro ano, nós tivemos a participação da Beatriz, que escreveu assim: I can write fanfic. Que legal, Beatriz! A Beatriz também falou assim, ela fez uma pergunta, viu, professora Patrícia? Ela fez a seguinte pergunta: para falar que eu estudo no ensino médio, eu tenho que dizer I study high school? Aí a professora Patrícia vai responder para você daqui a pouquinho, tá, Beatriz? O Jairo falou o seguinte: I study all day. A Suiane, que sempre participa, escreveu assim: I can run 100 meters very well. Uau, Suiane, que legal! O Levi escreveu assim: I can cook, play video game and sports. Olha, Levi, eu tenho um comentário pessoal para fazer, que play videogames também é algo que eu faço muito bem feito. Adoro jogar videogame. A Samara falou assim: I can photograph and cook. Além disso, tem algumas interações aqui no canal do sexto ano. No sexto ano, a Camila escreveu assim: I know how to draw a little and edit video. Muito bem, Camila. A Vitória escreveu em português. Aliás, mais alguém, acho que em algum dos canais do ensino médio, comentou que não sabia explicar em inglês. Claro que a gente sempre dá prioridade para as respostas em inglês quando elas são pedidas. Mas se vocês não conseguem responder em inglês, respondam em português, que a teacher Patrícia ajuda vocês a traduzir, tá bom? Não se preocupem. E a Vitória, do sexto ano, ela falou assim: eu sei desenhar. O João falou play games. Adoro, eu também jogo bem jogos. O João também falou drawing e play football. Além disso, vamos ver se tem mais alguns aqui. No canal do primeiro ano, a Amanda falou assim: I'm good at talking. E o Vitor escreveu assim: make my bed. O Guilherme, a Mili, o Marcos, o Ronaldo escreveram drawing. Então, eu vou agora passar a palavra para a professora Patrícia. Agradeço aí as participações de vocês por enquanto. Eu acho que ela tem bastante comentários. Me desculpem aqueles que eu ainda não li. Dando um tempinho aí, eu leio novamente, tá bom? Então, eu vou chamar a teacher Patrícia agora. Pati.
acabei não percebendo, meu áudio estava fechado, até me empolguei aqui com a participação de vocês. Então, vamos retomar tudo aquilo que eu acabei falando, né? Eu fiquei bastante feliz com a participação de todos. A Teacher Grazi acabou virando uma spoiler, porque eu ia contar para todos que ela é ótima em games. She can play the game very well. Fiquei feliz com uma nova construção que eu encontrei no chat, que foi a expressão I know how, né? Know how é muito usado em língua inglesa e até acabou invadindo a fala, né, da gente aqui em língua portuguesa. Acredito que vocês já tenham ouvido a seguinte expressão: fulano tem know-how. Então, o que seria esse know-how? O know-how é saber fazer algo, né? Tem a expertise em relação a algo. Gostei muito, né, da participação da Suiane, que eu achei interessante porque nas outras interações ela comentou sobre o projeto de vida de ser uma atleta ou treinadora, e agora ela nos contou I can run, né? Ou seja, ela é uma corredora. Uau, what a power, hein, Suiane? Gostei também das interações dos teachers, que contaram quais são as disciplinas that they can teach, né? I can teach English, I can teach Portuguese, very good. E também gostei das interações dos pequenos, que disseram I can draw, ou seja, eu sei desenhar, eu consigo desenhar, lembrando que essa é uma habilidade que, quando desenvolvida, bem desenvolvida, ela pode se mostrar uma carreira também, né? Uma profissão da área aí de linguagens, você se tornar um pintor, um artista plástico, digamos. Very good, people. E vi aí um pouco de outros vocabulários que eu gostaria de comentar, né? Alguém escreveu sobre physician, tá? Vamos lembrar que physician é um sinônimo de doctor, tá? É uma palavra um pouco mais formal, né? Mais pomposa, mas é o mesmo que doctor. Falaram também a respeito de farmer, que é o fazendeiro, e existem muitas profissões que são na área rural, né? Como na fazenda, lidando com gado, lidando com plantações, né? Inclusive engineers, tá? Que atuam nessa área, ok? Podemos passar para o próximo slide, por favor? Bom, o nosso próximo slide, ele vai entrar na parte mais gramatical em relação a tempo verbal, né? Então, nós vamos falar a respeito do future, tá? Future tenses, tá? Tempos verbais de futuro. Nós temos duas formações de futuro de língua inglesa. Por que isso ocorre? Porque é algo cultural, tá? É algo que na formação da língua se consagrou, e as crianças, né, quando elas começam o seu letramento dentro de casa, ainda antes de serem alfabetizadas, elas aprendem a distinguir quando que elas têm que utilizar uma forma ou outra. Nós que somos os estudiosos, né, os estudantes da língua, nós temos que, na verdade, prestar um pouco mais de atenção, tá? Porque a gente não está acostumado, a gente não tem essa correspondência na língua portuguesa. Então, vocês têm aí, né, a construção be going to, tá? Que a gente chama de simple future, e a construção will, que é o perfect future. Então, vamos descobrir quais são as diferenças entre ambas e como utilizá-las. Podemos passar para o próximo slide, por favor? Bom, vejam só. Nós temos aí uma situação em que, em alguns momentos, nós temos ser
certeza de que algo que estamos planejando vai acontecer, tá? Por exemplo, né, eu coloquei ali na frase número 1, né? I am going to travel next holiday. Então, por que eu tenho essa certeza? Porque eu já estou planejando, certo? É o que eu chamo de prior plan, tá? Então, eu estou me planejando com antecedência. E aí eu tenho certainty, tá? Eu tenho certeza de que vai acontecer. Eu estou lá calculando que eu preciso fazer reservas, que eu preciso deixar meu carro preparado para pegar uma estrada, enfim, estou me preparando. Então, nesse caso, eu uso o I am going, tá? Eu coloquei uma segunda frase só para vocês perceberem que quem dá o tom aqui é sempre o verbo to be, lembra? Por isso que o verbo to be é tão cobrado nas aulas de inglês, porque ele nos ajuda a construir outros tempos de verbo, tá? Então, coloquei, he is going to the movies tonight. Agora, vejam que coisa interessante, né? Como nós estamos tratando do futuro, é necessário que a frase apresente para a gente um marcador de futuro, tá? Normalmente, em língua portuguesa, a gente chama esses marcadores de advérbios, tá? Mas vamos simplificar e vamos falar que são os marcadores de tempo. Então, nesse caso, na primeira, I am going to travel next holiday. O next holiday, ou seja, o próximo feriado, né, indica futuro. A palavra next é próximo, tá? Indicando, então, o tempo futuro. No he's going to the movies tonight, desculpem, o tonight é essa noite, tá? Então, é um futuro próximo? É, muito próximo, é ainda hoje, mas não aconteceu, tá? Então, tonight é um advérbio de tempo. Na frase 2, eu já vou mostrar para vocês o uso da outra forma, que é a partícula will. Bom, é necessário dizer que essa palavra will, né, no caso de tempo verbal, sozinha ela não é ninguém. Ela precisa de um verbo principal. Ela atua como um auxiliar do tempo futuro. Então, vamos ver aqui. Olha, nesse caso, ela vai transmitir um futuro que, na verdade, não é muito certo. Pode acontecer ou não. Ele pode indicar uma probabilidade, mas não uma certeza. Então, vamos para os nossos exemplos. I will be a skater, tá? Ou seja, eu quero ser um skatista. Mas, né, e isso a pessoa está falando em relação ao futuro, mas ela ainda não se preparou, ela ainda não sabe o que está por vir, né? Vamos dizer que ela está lá no começo do projeto de vida dela, pensando no futuro. Então, ela não sabe ao certo o que vai acontecer com ela, tá? Então, ela usa a partícula will. Na segunda expressão, a gente tem I think I will watch TV this evening, tá? Em vez de eu usar tonight, eu usei como substituto this evening, que é o hoje à noite também, é uma outra forma, tá? Então, assim, eu acho que eu vou assistir TV, mas, de repente, né, pode acontecer um programinha de última hora e eu mudar tudo, tá? Por isso, eu usei o will. Tudo bem? Ready? Agora vamos passar para o próximo slide. E o próximo slide eu vou voltar para a Teacher Grazi e ele tem a interação que ela vai colocar para vocês. Oi, Teacher Paty. Estou olhando aqui, né, a sua aula, os seus comentários, né, a respeito do future, né?
E você acabou dando um spoiler aí, falando que eu sou uma pessoa tecnológica, né? Então, eu só gostaria de dizer que I'm going to be a game designer next year. Bom, e na nossa próxima interação, coloca o próximo slide, por favor. Na nossa próxima interação, nós temos a seguinte pergunta. Vamos treinar um pouquinho essas diferenças com will e when going to, no futuro. Então, nós temos duas perguntas para vocês responderem, preferencialmente em inglês. Mas, lembrando, se alguém tiver com alguma dificuldade, fiquem à vontade para tirar as suas dúvidas, para escrever em português. A primeira pergunta fala assim: What are you going to do next weekend? E a segunda pergunta: What will you do when the epidemic gets better? Então, eu quero que vocês pensem nessas perguntinhas. Como são duas perguntas, eu vou dar 4 minutinhos para vocês responderem e interagir. E daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Até já!
estamos de volta. Eu estou vendo aqui que temos várias interações, estão chegando aqui para mim, estou dando uma olhadinha. Então, eu vou começar com o pessoal do terceiro ano. Não, vou começar com o canal dos professores. No canal dos professores, o professor Maurício falou assim: I'm going to watch the English class in the next Saturday. Oba, professor Maurício, vai ser muito bom ter você com a gente semana que vem. Semana que vem a teacher Patrícia que vai estar aqui novamente. A professora Elizabeth falou assim: This English class is flawless. Agora eu vou dar uma olhadinha no canal do terceiro ano. No canal do terceiro ano, a Suiane, que sempre participa, né? Suiane, obrigada pelas participações. Ela falou assim: I'm going to study. I will see my friends and my family. Legal, Suiane. No canal do sexto aninho, houveram algumas participações. O Giovanni, teacher Patrícia, ele falou que ele está meio perdido, que ele não está entendendo. Ele gostaria um pouquinho, talvez, de tradução, de alguma ajuda aí. A Camila falou assim: I don't know. Só que ela escreveu know, ela escreveu now ao invés de know. Faltou um K aqui, Camila. E aí ela falou assim: eu vou comemorar muito. Ela disse que não conseguiu escrever em inglês, né? Mas ela disse que vai comemorar muito. Obrigada pela sua participação, Camila. A professora Patrícia vai te ajudar a falar daqui a pouquinho. No sétimo ano, a Sami, ela perguntou o seguinte, teacher Patrícia, para você voltar um pouquinho, se der tempo, eu não sei se vai dar tempo de voltar nesse assunto, o que inglês tem a ver com projeto de vida? Tem um outro canal aqui, a professora Durcilene, ela falou assim: I'm going to travel when the pandemic gets better. E ela também falou o seguinte: I'm going to stay at home. No nono ano, também nós tivemos uma participação do Guilherme. I will be doing nothing. E a Rafaele falou o seguinte: I'm going to in my house. Também tem uma correção gramatical aí para fazer, teacher Pat. No segundo ano, nós tivemos também uma participação study, rest, watch. E na segunda questão, study at school and go outdoors. Essa foi a resposta do Leandro, do segundo ano do ensino médio. E no nono ano, para finalizar, eu vi que a Rafaele escreveu assim: I'm going to in my house, que a professora Patrícia vai fazer a correção. E na segunda questão, ela falou in December, certo? Gente, eu agradeço aí pelas participações. Vou chamar a teacher Patrícia para responder as perguntas de vocês e para dar continuidade para a nossa aula, tá bom? Pati. Ok, teacher Grazi. Vamos fazer o seguinte, vamos começar pela Rafaele, né? Ela fez uma construção que seria até mais simples do que o que ela escreveu. Ela poderia falar I am going home, tá? Eu estou indo para casa, eu vou para casa, tá? I'm going home. No caso também, houve uma pergunta interessante da Samile, do oitavo ano, e ela quer saber o que inglês tem a ver com projeto de vida. Samile, por exemplo, né? Vou te dar o meu exemplo. Eu me tornei uma professora de inglês, então aprender inglês, aprender um idioma estava no meu projeto de vida. Antes de ser uma professora, e essa é uma coisa que eu acho que todos vocês têm que pensar, eu tive uma outra carreira. I was a businesswoman. Eu era executiva, trabalhei em empresas e ter um segundo idioma sempre foi um diferencial de mercado.
tá? Então, esse é um dos aspectos que eu considero importantes para que vocês comecem a construir o projeto de vida de vocês. De repente, eu quero estudar espanhol ou uma outra língua, eu quero morar fora. Então, o estudo de um idioma tem tudo a ver com o projeto de vida, né? Tá bom? Vamos repensar isso. Bom, e eu também percebi que as pessoas fizeram as construções corretamente, né? I will see my family, ou seja, as pessoas ainda não têm muita certeza, talvez por esse momento que a gente está atravessando, que ainda estão em casa, né? Estão na quarentena, então não dá para afirmar, né? Eu vou mesmo ver a família, eu vou quando eu puder, quando a situação permitir, ok? Vamos passar para o próximo slide, por favor? Olha, esse nosso próximo slide, né? Eu vi que alguém, num momento, eu não lembro se foi a Suiane, mas alguém falou entre o vocabulário, né, de occupations, a palavra idol, né? O que é um idol? É um ídolo, alguém que a gente admira, né? Normalmente, as pessoas consideram figuras públicas como ídolos, mas não necessariamente. A gente pode ter um ídolo que é alguém que a gente admira muito, né? Alguém que nos inspira, que quando a gente olha para essa pessoa, a gente pensa, olha, quando eu crescer, quando eu me tornar adulto, né? Quando eu me profissionalizar, eu gostaria de ser igual a tal pessoa, tá? Eu vou falar para vocês, eu tenho um ídolo, né? I have an idol, que ele era um professor, um teacher, e hoje ele é um grande escritor de livros didáticos, ok? Vamos então pensar, né? Quem seria para vocês essa pessoa, né? Será que vocês têm admiração por alguém? Existe um motivo para ter essa admiração? De que área? Tá? Eu vou voltar então para a nossa teacher Grazi e ela vai colocar para vocês mais uma interação, ok? Verdade, Paty. Existem aí muitas pessoas que são admiráveis, que nos inspiram no projeto de vida, enfim, em todas as áreas da nossa vida, não só na profissão, mas muitas vezes no jeito de ser, etc. A pergunta que eu vou colocar para vocês nessa interação no nosso chat, ela fala assim: pense num profissional que você admira muito. E em português, se alguém quiser colocar em inglês, pode colocar também, sintam-se à vontade. Compartilhe conosco quem é esta pessoa que você admira. E, se você puder, explica o porquê, né? É interessante a gente ter pessoas que nós admiramos e a gente entender o porquê. O porquê. Então, nós estamos curiosas para saber um pouquinho de vocês. Nós vamos dar 3 minutinhos para essa interação e já voltamos, tá bom? Até já, gente!
Pessoal, estamos aqui de volta. Eu vi que houve bastante participações nesse chat. No primeiro ano, o Heitor falou assim: I don't have an idol. No nono ano, o Guilherme comentou o seguinte: gosto muito dos trabalhos do Abeck. Ele ilustra as light novels. No EJA, nós tivemos participação do EJA, que eles admiram os professores, que eles admiram as pessoas que tiveram mais oportunidades aí para estudar. No terceiro ano, a professora Kátia falou assim: I'm going to receive in my home my friend Andrea. E a Beatriz falou o seguinte: My idol is BTS. They are so sweet and work hard. O Levi falou o seguinte: eu admiro muito meus pais, porque eles sempre cuidaram de mim. E o Rafael falou assim: My idol is Jesus Christ, because he's wonderful. Além disso, eu quero comentar com vocês as participações do canal dos professores. No canal dos professores, a professora Cristiane falou Steve Jobs, a professora Maria falou sobre o Cortella, a professora Regina comentou Florence Nightingale, pioneira na enfermagem, o professor Lázaro comentou Because he's a wonder. E a professora Cristiane falou o seguinte: eu admiro minha melhor amiga, professora Neila, excelente profissional. A professora Maria falou que admira o nosso secretário, Rocieli. A professora Luzia comentou sobre o Leandro Carnal. A professora Vitória falou Christian. Professor Carlos falou o seguinte: John Dewey, because of him, I became a teacher. O professor Lázaro mencionou Mick Jagger. A professora Regina comentou o enfermeiro, que os profissionais da enfermagem, de maneira geral, porque eles doam a vida deles para cuidar de outras pessoas. O professor Fábio deu uma resposta que eu gostei muito. Ele falou que ele admira os professores. A professora Vitória falou do padre Lancelot. Ela escreveu assim: Padre Lancelot has an admirable mission. He is a very good Christian. O professor Fábio falou o seguinte: minha esposa é uma das melhores professoras que já vi. O professora Josefa, falou assim: I'm going to visit same friends. Isso aqui ainda foi da interação anterior aqui, eu me atrapalhei um pouquinho na hora de ler. Bom, pessoal, eu agradeço pelas interações até o momento, peço desculpas aí se eu não li todas, e vou passar para a professora Patrícia continuar a aula para a gente, tá bom? Uau, Teacher Grazi, cada depoimento bonito, né? Eu fiquei bastante tocada também. Os professores participaram massivamente nessa interação. E é verdade, nós temos muitos ídolos, né, que nos fizeram tornar professores. Algumas pessoas também se referiram à questão de ter um ídolo que é alguém muito próximo, um amigo, o marido, a esposa, os pais, a família. É isso mesmo, pessoal. A gente tem que admirar esse tipo de pessoas, né, que são colocadas na nossa vida, porque elas também nos ajudam muito e participam da construção do nosso projeto de vida, né? Quantas vezes um pai não se sacrifica para que o filho estude, por exemplo, né? É muito legal. E outros que conseguiram também falar sobre ídolos, né? Que
assistem à humanidade de uma forma geral, como, por exemplo, enfermeiros, né, que é uma profissão muito nobre, o padre Júlio Lancelotti, que é uma pessoa que está ativamente trabalhando para alimentar pessoas pobres durante a pandemia. Falaram sobre figuras religiosas admiráveis, né, que já existiram. Então, a gente só tem a desejar, na verdade, que os nossos internautas, né, estejam cada vez mais firmes no seu propósito de vida. Podemos passar para o próximo slide, por favor? Bom, esse, na verdade, é um último slide, é um pequeno recadinho, né, que eu tenho para vocês, e faz parte também, né, da nossa missão querer que, acima de tudo, dentro desse projeto de vida, né, a gente queira se tornar um cidadão melhor, um familiar melhor, um ser humano melhor, né? E é isso que, dentro da disciplina de projeto de vida, a gente tenta mostrar, né, para os nossos jovens, para os nossos estudantes, porque eles farão parte da nossa sociedade no futuro, tá bom? See you next Saturday. Agora eu vou deixar vocês novamente com a Grazi, que vai fazer a finalização e as considerações finais do nosso horário de aula. Oi, gente. Estou passando aqui para me despedir. Gostaria de convidá-los para a próxima aula de inglês, no próximo sábado, nesse mesmo horário. Vai ser novamente com a professora Patrícia. O tema da aula vai ser Places in the City and Everywhere, relatando ações no passado. Então, eu acho que é um tema interessante, vale a pena vocês estarem aqui conosco novamente. Convidem colegas, convidem os professores de vocês, outras pessoas que estejam interessadas em aprender um pouquinho de inglês. Se vocês não têm tanta noção assim de inglês, têm dificuldades, não tem importância, vocês viram que pode escrever em inglês no nosso chat, tá certo? E, finalizando, eu gostaria de lembrá-los que essa aula vai ficar na videoteca do Centro de Mídias, né, no YouTube, vai ser disponibilizada para vocês, para quem quiser assistir novamente. Fica o convite para a semana que vem. Agradeço hoje a participação da professora Patrícia, a participação de todos vocês que ficaram com a gente aqui participando hoje, e vejo vocês semana que vem, tá bom? Boa semana a todos. Tchau, tchau.